Muito bem, quero aqui trazer o resumo da aula de hoje, dia 19/8/2025, tá? Nós falamos sobre a concordância, ou seja, reconciliação. Nós retomamos o finalzinho da aula de ontem. O que que nós pensamos aqui, o que que nós falamos aqui? Que a morte de Cristo, ela pode ser vista de quatro maneiras: moral, comercial, legal e sacrificial. Moral mostra o amor de Deus e desperta o amor de Deus em nós. Comercial, Cristo paga o preço pelo resgate. Legal, Cristo cumpre a lei em nosso lugar. Sacrificial, que é a mais completa, abrange as outras três. Cristo como Cordeiro, tirando o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo, tá bom? Qual o alcance da obra de Cristo? Em relação a Deus, satisfaz a justiça e a santidade de Deus. Em relação ao homem, liberta o homem do pecado e traz ao homem reconciliação, tá? Cristo continua a sua obra depois da sua ascensão. Nós vimos isso. Ele intercede pelos pecadores e ele reina como rei dos reis. Então, resumindo, essa lição de hoje foi até aqui e nós estendemos. Nós entramos na questão das traduções, Cristo nas traduções bíblicas. O que que nós falamos? O objetivo dessa lição é apresentar Jesus Cristo, ou melhor, a obra expiatória de Cristo sendo excluída, extirpada de algumas traduções bíblicas. Então, nós mostramos, falamos que existem dois grupos de textos, basicamente. Nós cremos que um desses grupos, desses textos, desses dois grupos é corrompido e o outro é preservado. Perfeito? Desse corrompido, não importa como se traduza, sempre será corrompido. Desse preservado, apesar de ser preservado, ele não apenas é um texto preservado, mas ele é traduzido de uma maneira correta. Nós apresentamos duas maneiras de tradução: por equivalência formal e por equivalência dinâmica. Equivalência formal, palavra por palavra. Equivalência dinâmica, se pega a ideia e se traduz para o contexto de cada povo. Então, por exemplo, em algumas culturas foram, ou melhor, para uma cultura mexicana, está lá no texto, na apostila, a palavra espada foi traduzido por alguma coisa sobre dissensão, briga, contenda. Então, em vez de se traduzir espada, se traduziu por outra coisa, como se pudesse pegar o sentido da coisa e trazer para essa realidade. E então nós comparamos alguns textos e mostramos que existem problemas a respeito do sangue do Senhor Jesus Cristo em algumas traduções. Bom, então que Deus abençoe. Esse é o resumo da aula de hoje.